Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo resposta, dessa vez sobre cristianismo. A pergunta foi feita aqui, não é? Sobre cristianismo e cristianismo. Ou, né, por que não ser mais direto? Sobre cristianismos. Então, vamos ao vídeo aí, sem mais enrolação. Roda a vinheta. Vamos lá, meus irmãos. Lembrando do joinha, tá? Lembrando dos comentários, tá? E também do compartilhar, beleza? E se inscrever também, se não for inscrito, né? Não ser ruim, não. Não sejam ruins. O Ian Tavares. Muito obrigado, Ian Tavares, por sua pergunta, né? Ele fez uma pergunta, assistiu o vídeo aqui. Feijão no pote de sorvete. Aí quando eu falei sobre isso, né? Mesmos termos, sentido diferentes. Doutrina é coisa séria. Ele fala bem assim: pastor, em outro vídeo você citou o cristianismo enquanto fenômeno histórico, incluindo nele as seitas pós-reforma mais unânimes no meio evangelical, como o adventismo e o mormonismo, e a grande seita pré-reforma, o catolicismo. Nesse vídeo, coloca o pentecostalismo e o catolicismo como sendo também expressões do cristianismo, a partir do minuto 28 e 30. São cristianismos diferentes e se excluem. Me ajude a desenvolver essa ideia. Sendo excludentes, deveriam ser todos classificados como cristianismo, sabendo que só pode haver uma única forma correta de cristianismo? Muito boa pergunta, irmão. É uma pergunta bem completinha, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, meu irmão, eu sei que há muitos irmãos, muitos pastores, fiéis, piedosos, né, homens de Deus, muito capazes, que acabam simplesmente excluindo o catolicismo romano da cristandade, né? Não é cristianismo e acabou. Do outro lado, nós vemos, por exemplo, muitos evangelicais, né, que facilmente eles tratam a Igreja Católica Romana como uma religião pagã e que nada tem a ver com o cristianismo. E, sinceramente, né, de ambos os lados, o que eu vejo pessoalmente são acusações infundadas historicamente e desonestas, tá? Infiéis. Porque sabe aquela coisa de para nós reformados é assim, olha. Tanto nós somos vacinados, não é? Vacinados para discernirmos, percebermos facilmente arminianismo, né? Sinergios que seja, como também somos vacinados contra qualquer pensamento revolucionário. Se o irmão ler a Confissão Belga, vai descobrir, né, que nós somos, não é, uma tradição antirrevolucionária. E isso significa dizer, em termos práticos, pegando no século XVI, que lá, né, a tradição reformada foi totalmente oposta ao anabatismo. Então, quando nós vemos essa atitude tão radical de qualquer coisa, menos catolicismo romano, isso para nós não passa de anabatismo. Mesmo quando são atitudes vindas de pessoas que são reformadas, evangélicas, etc. Para mim não importa. Pode ser pessoas que eu admiro, que eu tenho respeito, mas, nesse sentido, estão agindo como anabatistas, porque esse exagero todo eu não entendo por quê. Né? Agora, ponto. Isso é um ponto importante para compreender. Agora, chegando ao segundo ponto. Toda vez que se aborda cristianismo, tem que se pensar na questão histórica primeiro. Né? Porque até então, não vai se avaliar, e não é essa avaliação que eu faço no vídeo, né? A questão da essência. Eu não estou falando de verdadeira religião. Eu estou me referindo realmente à questão histórica. Então, historicamente, você não tem o cristianismo. Teologicamente, espiritualmente, essencialmente, existe o cristianismo, mas historicamente você tem cristianismos. Né? E é uma questão muito simples de entender. Né? Parece que tem gente que finge que isso não aconteceu. Finge que
Eu não sei o que acontece na cabeça dessas pessoas, né? Porque se esqueceram foi que a igreja ela se espalhou, não é? Por todo o mundo oriental, até o Extremo Oriente, chegando na África e depois chegando aqui no Ocidente. O pessoal se esqueceu que isso aconteceu, foi? E que aonde, não é, a pregação apostólica chegou, o cristianismo naqueles lugares, naquelas localidades, acabou ganhando características um pouco diferentes. Isso é tão simples de avaliar. Se você pega, por exemplo, a Igreja Católica Romana, você vai notar a diferença da liturgia, por exemplo, entre as igrejas ortodoxas. Seja grega, seja russa, você vai encontrar diferença. Né? Siríaca que seja, você vai encontrar diferença. Tá? Tem até igreja na Índia, antiga. Tem vários lugares, na Etiópia, por exemplo, na África, né? Então, o cristianismo ele se espalhou. E a maneira como ele foi aplicado na sociedade trouxe características diferentes, culturais mesmo, tá? Liturgia, ou seja, modo de adoração diferente, muita coisa diferente, certo? Na Etiópia, por exemplo, né, eu não sei se são todas as igrejas de lá, mas pelo menos uma igreja que eu vi, eu já assisti documentário sobre, eles observam, assim como no início acontecia, na época de transição, né, daquela tensão entre o cristianismo tentando romper com o judaísmo e nessa tensão de deixar de lado certas práticas para novas práticas cristãs, você tinha aquela tensão de dias, né? Sábado ou domingo, sábado ou domingo. Então havia cristãos naquele contexto inicial que guardavam o sábado, o domingo, os 2 dias. Na Etiópia tem igreja que guarda os 2 dias, sábado e domingo. Né? É quase dizer que são os dias do Senhor. Entende a situação? Então, são cristianismos diferentes. E que para o cristão protestante, não é, que é obviamente ocidental, né, porque só houve reforma no Ocidente, mas o cristão protestante brasileiro, né, que já piora a situação, a gente já desceu um nível gigantesco, né? Você fala protestantismo ocidental, já tem muito problema. Quer dizer, estou sendo redundante, né? Protestantismo é ocidental, não tem como não ser. Mas já tem algum problema, porque você vê né, um afastar das tradições protestantes. Mas chega na cristandade brasileira, né, o evangelicalismo, aí você mergulha no limbo da ignorância. E aí é chocante para essas pessoas olhar para esses cristianismos tão diferentes, esteticamente são outra coisa. É inimaginável você olhar para aquilo e pensar em cristianismo. Ora, se ele já, né, se o evangélico médio, ele já fica horrorizado com a Igreja Católica Romana, né, que dirá olhar para as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, né? Já é outra coisa para eles. Entende? Então eu não quero nem ouvir, eu não quero nem ver. É assim que acontece, infelizmente. Por isso, muitas vezes, não é chocante. Então, quando eu abordo a questão do cristianismo, eu estou me referindo não à história eclesiástica, mas à história do cristianismo. É questão histórica mesmo. Então, historicamente falando, são vários cristianismos. Historicamente falando, a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã. As igrejas ortodoxas são cristãs. Historicamente falando, tudo que surge no contexto protestante é cristão. Até os anabatistas eram cristãos, entende? Os quakers e outros, os menonitas e outros, historicamente falando, não é? Todas as seitas que vão surgindo dentro do contexto do protestantismo são todas seitas cristãs. Então, tudo isso é o cristianismo histórico. É assim que temos que avaliar essas coisas. Não avaliar assim é desonestidade. Né? Eu estou falando de questões históricas. Eu não estou falando de questões de fé, doutrina, de essencialidade. Não. Agora, quando nós entendemos isso aqui, ó, né? Isto aqui é a cristandade. Não é? Tem como, por meio de características que nós compartilhamos, não é? Tem como nos reconhecermos nesse sentido, tá? Ainda que eu diga é uma seita, mas é uma seita cristã. Agora,
Quando o assunto tem a ver com cristianismo verdadeiro, no que diz respeito à essência, à fé genuína, ao cristianismo propriamente bíblico, aí não. Aí sai da frente. Aí eu tenho que avaliar exatamente aquilo que é fiel à Escritura Sagrada. Entendeu? Então eu faço essa divisão aí, né? Eu faço essa divisão. Então, para mim, avaliar a cristandade é avaliar camadas, né, de desenvolvimento histórico do cristianismo. Entendeu? Quanto mais próximo do centro, mais próximo da Bíblia, né? Então, essas instituições históricas milenares se afastaram do centro, né? Começaram aqui no centro e se afastaram do centro. Estão na última camada. Né? As seitas protestantes foram também no mesmo caminho. Então, por isso que, para mim, fala, por exemplo, católico romano é idólatra, né? Ortodoxo é idólatra. Certo, eu concordo que sejam idólatras, mas eu vejo a mesma coisa no evangelicalismo. Para mim é tudo idólatra do mesmo jeito, né? É tudo a mesma coisa para mim, não muda nada. Muda a estética, o conteúdo é o mesmo. É a velha questão, de novo, não é, do feijão no pote de sorvete. Né? Então, o rótulo parece muito evangélico, mas a essência é totalmente aquela escravidão papista ainda. Né? É aquele pensamento antigo de... Né? Não tem nada a ver com a fé reformada, isso aí. Né? Retrocesso mesmo. Entendeu? Então, para o irmão entender, né? Entenda cristianismo como camadas, né? Se você tem o centro, o cerne do cristianismo, a palavra de Deus, o evangelho, a pregação dos apóstolos, e a partir disso aí, né, no que a igreja vai se espalhando pelo mundo, ela não só se distancia fisicamente, né, quando vai se espalhando, mas há também o distanciamento da doutrina, das verdades, não é, absolutas da palavra de Deus, porque eles vão absorvendo cultura, né? Vão acrescentando muita coisa, vão perdendo aquelas características originais e se transformando em algo que tem uma estética muito estranha, muito que combina demais com a cultura local, né? Então vai perdendo as suas características até ficar né, aquela camada lá externa mesmo, onde você tem uma capa cristã, ou seja, é um movimento historicamente cristão, mas não é uma expressão fiel da Igreja de Cristo. Né? Para verificar isso somente observando as marcas de uma igreja fiel. Né? Então, é basicamente isso, tá? É isso que eu quero dizer. Espero ter sido claro, né? Se por acaso ficou dúvida ainda, eu peço ao irmão, pode perguntar mais, tá? Mas é basicamente isso. Espero ter sido claro com relação a isso aí. Certo? Deus abençoe. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.